Eu sempre lidei muito bem, assim, com morte. Eu nunca tive problema quando as pessoas morriam, nunca me emocionava tanto. Geralmente eu costumo chorar mais quando o personagem de um filme ou de série morre, e aí eu choro de verdade, como se fosse na vida real, que é totalmente diferente da vida real, que eu costumo não chorar. É... Mas eu acho que isso é porque eu acho que Deus sabe o que faz e que cada um tem seu propósito e a morte faz parte da vida. Eu sempre lidei muito bem com morte. Assim, desde que eu me entendo por gente, eu choro mais quando alguém morre num filme, numa série, do que quando acontece de verdade. Porque eu penso que a morte faz parte, sabe? Deus sabe o que faz, então eu não. Isso não me afeta da mesma forma que eu vejo que afeta outras pessoas. Você pode falar um pouco mais sobre alguma experiência de morte que você teve? Então, eu sempre falei isso, né? Que eu lido bem com morte. Mas eu fazia questão de dizer que eu não tinha como afirmar com certeza, porque nunca tinha acontecido com alguém próximo a mim. Só com o meu cachorro, que ele morreu quando eu tinha 14 anos. Mas quando a minha mãe deu a notícia, eu só olhei pra ela e falei, é mesmo? E segui minha vida. Quando eu tinha 13, 14 anos, o meu cachorro morreu. E por eu lidar assim, com essa questão sobre morte, de eu não me importar tanto, eu achava que eu ia me contradizer. Só que quando a minha mãe chegou pra falar que ele tinha morrido, eu falei, é mesmo, e segui a vida, exatamente por ter esse pensamento de que Deus sabe o que faz e a vida segue e a gente tem que aprender a lidar com esses momentos. Só que há um mês atrás, a minha avó morreu de pneumonia e acho que esse foi o momento mais assim, decisivo para saber se eu realmente lidava bem com essa questão ou se era só uma fase ou não. E eu pensei assim, é agora que eu vou me contradizer, né? Porque eu sempre disse que lido muito bem com morte, e agora uma pessoa tão próxima a mim. E eu achei que eu fosse sentir muito, porque quando meu pai me deu a notícia que ela tinha falecido, eu não estava preparada, e eu senti realmente uma coisa diferente. Só que depois eu percebi que não era esse desespero todo, não era o que as pessoas chamam de dor da perda. Eu ainda tinha certeza de que eu lidava muito bem com a morte, porque no dia do enterro dela eu cheguei a chorar, chorei um pouco, mas não foi de dor, foi só saudade. No velório dela eu cheguei até a chorar, mas não foi algo tão desesperador que nem as outras pessoas estavam chorando. Foi mais um choro de saudade, de já estar sentindo a falta dela. E eu percebi que eu sei lidar com isso de uma forma boa, sem entrar em desespero, porque faz parte da vida. Então, eu nunca tive nenhuma morte próxima, uma experiência de morte próxima com algum parente, até porque não tenho muito contato com eles, então não cheguei a me apegar a nenhum deles muito bem. Mas você teve alguma experiência com outra pessoa próxima? Tive sim, por causa disso que eu não me relaciono muito com meus parentes, alguns moram longe, outros eu prefiro evitar mesmo. Eu considerava muita gente da minha família que não tinha nenhum laço sanguíneo. Tinha uma senhora que era minha vizinha, que eu sempre considerei ela minha avó, porque ela sempre me tratou como neto e eu acho que é assim que funciona. Eu nunca tive essa relação direta, mas eu achei que era assim que funcionava. Eu acho que eu nunca fui muito próximo de vários familiares meus, o que explica a relação que eu tenho com pessoas que de repente nem eram para ser tão próximas assim de mim. E uma relação forte com a morte que eu tenho é com essa senhorinha. E essa senhorinha, ela era minha vizinha.
E ela era sempre muito simpática comigo, sabe? Eu olhava ela da janela e aí ela me desejava bom dia. Ela nas datas comemorativas ela trazia doce pra gente. E minha mãe também era muito apegada a ela. Só que ela tinha vários problemas, sabe? E ela era já uma pessoa doente e ela tinha uns lapsos de sanidade que eu imagino que deve ser muito difícil, sabe? E ela também não tinha uma relação com muitos familiares. Na verdade, a única pessoa que era próxima dela era eu. E além disso, ela tinha um cachorro. Às vezes ela tinha uns surtos de insanidade, que ela começava a gritar. Às vezes ela ficava muito doente por causa de um resfriado. E ela ficava muito sozinha, porque tudo que ela tinha, os filhos e netos não conviviam muito com ela, e deram um cachorro para ela ficar. Tudo que ela tinha era a minha companhia, dos meus pais, e desse cachorro. Eu fui reparando que ela estava ficando muito mal, e eu sempre fui uma pessoa muito pessimista, então eu fui me preparando muito antes de me avisarem que era para se preparar para a morte dela. Ela morreu faz mais ou menos uns 2 meses, e eu não tive aquela sensação de susto em uau, ela morreu. Mas é aquela coisa de quebrar uma rotina que eu não queria quebrar. Eu acho que foi tudo muito estranho. Mas o estranho não foi a morte. Foi a quebra da rotina, sabe? É não ver ela na janela me desejando bom dia e não ter ela nos feriados. E eu acho que o que mais me afetou foi a minha mãe, porque ela também era próxima dela, sabe? E ver minha mãe triste foi a pior coisa pra mim. E o que me doeu mais também foi ver a minha mãe muito triste com isso, porque minha mãe é uma pessoa muito durona assim, no melhor estilo possível. E quando eu vi ela inchada de tanto chorar, foi o que me assustou mais do que a morte em si. Foi aí que eu percebi que acabou esse ciclo. Mas eu acho que foi melhor assim, porque ela parou de sofrer e é a vida, né? A gente tem que estar pronto para isso. Eu lembro muito bem de como as coisas começaram. Minha mãe tinha acabado de fazer uma cirurgia porque acharam que ela tinha um cisto no útero. E aí essa cirurgia era para remover esse cisto. Só que aí meus pais chamaram a gente no quarto, eu e minha irmã, e contaram que durante a cirurgia eles descobriram que na verdade aquele cisto era um tumor. E que eles tinham que remover o útero dela. E eu lembro que naquela época eu nem associei ao câncer, sabe? Porque eles falaram de uma forma tão leve, como se fosse uma coisa tão cotidiana, que eu só voltei pro meu quarto como se nada tivesse acontecido e continuei jogando no computador, sabe? Eu acho que se eu soubesse o impacto que aquilo teria na minha vida, eu não teria voltado pro meu quarto. Eu acho que eu tenho que começar contando do início. A minha mãe fez uma cirurgia, teve que fazer uma cirurgia para tirar um cisto no útero. E depois de um tempo, os meus pais chamaram eu e minha irmã para poder contar pra gente que durante a cirurgia acharam um tumor no útero dela e que ela precisariam retirar o útero dela. Mas na hora eu nem me liguei, nem relacionei isso ao câncer, e
eu tratei como se fosse algo normal, sem muita gravidade. E eles me contaram e eu ouvi e resolvi voltar pro meu quarto e continuar fazendo o que eu estava fazendo antes. Voltei a mexer no meu computador e foi isso. Depois de um tempo, a minha mãe começou a fazer quimioterapia e eu lembro que era sempre às quartas-feiras, porque toda quarta-feira ela passava mal. E ela começou a quimioterapia. E eu lembro que era toda quarta. Porque toda quarta ela passava mal. Eu acho que tudo passou rápido demais, sabe? Porque eu não tava lá. Eu fiquei muito afastado, não conseguia ficar perto dela porque ela estava sofrendo muito e eu não sabia como lidar com isso na época. Eu tinha 15 anos, então acho que eu era muito novo para isso. Eu não estava preparado para passar por isso. E eu fiquei assim, afastado, sem acompanhar, sabe? Eu tava lá, mas parecia que eu não tava. Como assim? Explica um pouco mais isso pra mim. Eu morava com ela, morava com meus pais, via minha mãe todo dia, mas não conseguia ficar próximo, sabe? Eu ficava muito ausente, distante, porque eu não conseguia me manter bem diante daquela situação. Explica isso pra mim. Como assim você não estava lá? Não é que eu não estivesse, sabe? Tipo, a gente morou na mesma casa. E continuou morando até o final, só que eu não tinha um pingo de maturidade pra perder minha mãe. E até os últimos momentos eu acho que eu continuei afastado, tanto dela quanto de mim mesmo. E eu não espero que ninguém me entenda, sabe? Eu acho que seria exigir demais que as pessoas me entendessem. Só que ao mesmo tempo eu me sinto tão sozinho. Ao mesmo tempo eu fico me perguntando por que logo eu, sabe? Tipo, por que eu sou tão especial assim pra perder minha mãe? E durou 1 ano e meio, mas pra mim foi como se durasse dias. Porque ela foi piorando e eu fui me afastando. E ela foi piorando porque eu tava mais afastado. E eu fui me afastando mais. Até que tiveram que levar ela pro hospital. E falaram que ela não ia mais voltar. Até que um dia minha mãe passou mal e precisaram levar ela pro hospital. E falaram que ela teria que ficar lá porque a situação era difícil. E aí um dia me avisaram que ela não teria mais muito tempo e a gente poderia se despedir dela. E eu e minha irmã fomos pro hospital. A minha irmã falou com ela primeiro, falei com ela depois. Só que ela vomitou sangue na hora e falaram que depois disso iam precisar entubar, que ela não ia mais voltar. E aí eles falaram que eles tinham que entubar ela e que ela não ia mais acordar. Aí foi a minha irmã se despedir dela. E depois fui eu.
E ali naquele momento, eu falei pra ela que eu amava muito ela. E que eu só estava afastado porque eu não conseguia. E ela falou que sabia disso. Tava tudo bem. E a gente se despediu. Ela só foi morrer uns dias depois. Mas pra mim ela acabou ali, sabe? E aí eu só continuei. Porque depois que alguma coisa dessas acontece, você não tem muito o que fazer, sabe? Você só continua. E aí eu continuei afastado, e eu continuei sem ligar pra muita coisa. E eu acho que até hoje eu tô um pouco assim. Eu não posso dizer com toda certeza que eu superei a morte dela. E eu não posso dizer definitivamente com toda certeza que eu vou superar. E pra mim foi quando acabou. Daquele dia em diante não tinha mais volta. A gente voltou pra casa e ela morreu alguns dias depois. E foi assim que aconteceu. Eu acho que eu não superei a morte da minha mãe. Nem sei se vou superar, porque é uma coisa muito difícil. E hoje até as pessoas acham que eu sou feliz. Me veem na rua, na faculdade, e acham que eu sou feliz. Porque eu pareço não me importar com as coisas, sabe? Enquanto muita gente fica preocupada por ter que fazer um trabalho, uma prova ou algo do tipo, eu não me importo. É engraçado. Porque as pessoas me veem e elas falam que eu sou feliz. Esses dias mesmo, uma moça ali da Xerox falou que eu sou feliz. Eu fico pensando, eu acho que é só porque eu não sou afetado pelas coisas, sabe? Às vezes tá todo mundo preocupado com uma prova, com o resultado de algum exame, de alguma coisa, e eu não tô. Mas eu acho que depois que a gente... Depois que se perde o que eu perdi, nada mais abala a gente, sabe? Porque eu não fico preocupado com essas coisas. Eu acho que eu já enfrentei meu maior medo, que era perder a minha mãe. Uns 2 anos depois que ela morreu, eu quis fazer física e consegui entrar para a faculdade de física porque eu queria fazer uma máquina do tempo. Eu não acho que eu iria mudar nada se eu conseguisse fazer, mas eu ia querer voltar para poder visitar minha mãe, mesmo que de longe, só para poder ver, sabe? Para poder matar a saudade. Depois de uns 2 anos eu entrei na faculdade de física. Eu queria fazer uma máquina do tempo. Não pra mudar nada, sabe? Mas pra visitar ela. E ver ela mesmo que de longe, sabe?